Bom dia, turma do oitavo ano. Vamos para mais uma aula de geografia, tá bom? E essa aula de correção da atividade da página 176, 77, 78, 79, 80 e 81, ok? Então, uma aula de correção, como vocês já sabem, vocês devem primeiro fazer a atividade e depois devem assistir o vídeo. Então, essa atividade é referente ao capítulo 12, ok? Então, vamos lá. Primeira questão diz assim: o que é espaço urbano? Vou ler aqui a questão, né? Em termos gerais, o conjunto de diferentes usos da terra, justapostas entre si, tais usos definem áreas como o centro da cidade, o local de concentração de atividades comerciais, de serviços de gestão, áreas industriais e áreas residenciais, distintas em termos de forma e conteúdo social, áreas de lazer, entre outras, aquelas de reserva para futura expansão. Este conjunto de usos da Terra é a organização espacial da cidade ou simplesmente o espaço urbano fragmentado. Eis o que é espaço urbano: fragmentado e articulado, reflexo e consonante social, um conjunto de símbolos e campos de lutas. É assim a própria sociedade em uma das suas dimensões, aquela mais aparente, materializada nas formas espaciais. Primeira questão, um texto de Roberto Lobato Correia, né, que é um geógrafo, chamado Espaço Urbano. O texto foi publicado em 2013. Okay? Então, o texto de Correia ele queria dizer o quê? O processo de produção do espaço urbano, entendido como produto de realizações humanas, é. Então, vocês vão ler as alternativas, né? A letra A, B, C, D e E. E vão tentar achar qual é o mais coerente ao texto de Roberto Correia, tá bom? Então, quem marcou a letra A, tá certo? Que é acumulativo, espaço urbano, acumulativo e desigual ao longo do tempo e do espaço, tá? O que é que ele está falando nisso tudo aí? A construção de um espaço urbano. A gente estuda isso logo no começo da nossa vida geográfica, no sexto ano, tá bom? Espaço urbano é a transformação de algo na natureza em algo urbano, agora com a intervenção de casas, com a intervenção de ruas, com a intervenção de indústrias e serviços de modo geral. Esse processo é contínuo, né? Ele vai ao longo dos anos, todo espaço urbano ele muda o tempo todo. Então ele vai sempre mudar. Por isso que a letra A que fala acumulativo. Tá bom? Hoje você tem uma rua e na rua tem 10 casas, amanhã pode ser que tenham 15 casas, né? Ou dessas 10 casas podem permanecer dessa mesma forma, só que houve alguma reforma na casa, na rua, teve alguma mudança, as casas foram pintadas, uma casa virou casa de andar, né? Outra casa foi repartida. Enfim, o espaço ele é sempre muda. Só que essas mudanças não acontecem da mesma forma, por isso que ele é desigual, tá bom? As mudanças que acontecem, por exemplo, na 13 de julho, não vai ser as mesmas mudanças que acontecem no Santa Maria, ok? E é ao longo do tempo, como eu já havia dito. Então, a primeira questão é a letra A. A segunda pergunta assim: como ocorreu o crescimento das cidades no continente americano? E aí vocês precisam me definir, né, diferenciar o continente americano latino e o continente americano anglo-saxônico, tá bom? Então nós vamos aqui, ó, nós vamos identificar no livro como ocorreu o crescimento das cidades no continente americano. Todo mundo volta para o começo do livro, tá bom? E aí vai identificar aqui, ó, a urbanização na América Latina na página 169. E depois vem a urbanização na América Anglo-Saxônica na página 171. Eu preciso que vocês não coloquem todo o parágrafo, né, porque não faz sentido. Pelo amor de Deus, gente, faz um resumo desses dois tópicos, identifica os principais pontos e coloca na resposta. Vai ser uma resposta grande,
mas aí cabe a vocês, tá bom? América Latina, o que eu posso adiantar para vocês? O processo de urbanização é mais precário e mais lento, tá bom? Porque é a América mais pobre. Na América anglo-saxônica, o processo já foi mais rápido, aconteceu, né? Antes que na América Latina, e tem menos problemas, mas ainda tem problemas do que na América Latina, ok? Então vamos de terceira questão. Defina a macrocefalia urbana. O que é macrocefalia urbana? Vocês voltam também no livro e vão lá na página 170. Então, macrocefalia urbana, vocês vão encontrar essa resposta lá na página 170, tá bom? É o processo, tá lá em cima. Resultado da acelerada urbanização devido ao pouco tempo que as cidades tiveram para se adaptar ao deslocamento de tantas pessoas. Gente, o que acontece? Depois do êxodo rural, foi chegando muita gente nas cidades. E as cidades não tinham como conter esse número imenso de pessoas, né? Então os problemas cresceram muito, né? Todo pequeno problema virou uma bola de neve. Então, não tinha casa para todo mundo, não tinha moradia, não tinha saúde, não tinha educação, não tinha emprego para todo mundo. Então, isso é um processo chamado macrocefalia urbana. Acontece nas grandes cidades, principalmente as cidades que recebem um grande número de pessoas ao mesmo tempo. Ok? Esse processo de macrocefalia urbana ele vai acontecer mais nas cidades da América Latina do que da América anglo-saxônica, ok? Porque a América é mais pobre. Vamos dar continuidade à atividade aqui. Quarta questão fala assim: defina o que são megalópolis, encontradas nos países da América do Norte, ou seja, na América anglo-saxônica, e quais as suas principais características. Não é que a América Latina não tenha megalópolis, o Brasil já tem uma megalópole, tá bom? Está em processo de criação, mas já está em conclusão. Mas é porque a América anglo-saxônica teve mais megalópole, porque ela cresceu antes e cresceu mais, tá bom? E tá também com os países mais ricos aí. Vamos lá, que são essas megalópolis na América anglo-saxônica. Isso vai estar na página 171, tá bom? E aí fala aí, lá a partir do segundo parágrafo vai falar sobre elas, né? Sobre a megalópole de Boston, de Washington, tá bom? E aí também na página 172 vocês vão encontrar sobre as maiores cidades da América anglo-saxônica. Nova York, Boston, Filadélfia, Washington. Então, para a resposta dessa questão, vocês podem extrair a resposta da página 171, nesse parágrafo que fala de urbanização da América anglo-saxônica, e aí um segundo parágrafo que vai destacar as megalópolis, ok? Vamos dar sequência aí. A quinta questão pede para você diferenciar urbanização de crescimento urbano. Poxa, muito fácil, tá bom? E aí tá dado mesmo na página 171, tá bom? Naquele quadro amarelo tem aí, denomina-se urbanização o resultado do processo de transferência de pessoas da zona rural para as cidades. Este processo se concretiza quando o número de pessoas vivenciando em cidades é superior à população rural. Já crescimento urbano é o aumento do número de habitantes que vivem em cidades, quando há encontro de duas ou mais. Ponto até aí, viu? Que depois é falando sobre conurbação. O crescimento urbano é o número de habitantes na cidade. A urbanização é quando a cidade cresce mais do que o campo. Ok? Então eu tenho a definição aí da quinta questão já. Diferenciando o crescimento urbano de urbanização. Vamos dar sequência aqui e vamos para a sexta questão. Observe o mapa, identifique e descreva as cidades e a metrópole central que fazem parte de cada uma das megalópolis norte-americanas. Então, nessa questão, está destacando três megalópolis estadunidenses, viu? Vocês vão voltar na mesma página da outra questão, na 172. Já está destacado quem é o ponto 1, aí, tá bom? Quem é essa metrópole?
E as outras duas metrópoles, para vocês destacarem, vocês vão precisar fazer uma pesquisa na internet para identificar, tá bom? Ponto 1 é Nova York, né, uma das principais cidades do mundo. Ponto 2 seria Chicago, tá bom? E o ponto 3 seria Los Angeles, ok? Então vamos para a sétima questão. Mas pesquisem sobre essas megalópolis, né? A de Nova York, que liga Boston a Washington, a de Chicago e a de Los Angeles. Essas três, dêem uma pesquisada aí para conhecer melhor, para entender também a extensão de cada uma delas. A sétima questão diz: qual é a megalópole mais importante da América Latina? Qual a sua localização e as principais características? Como o Brasil é um dos países mais importantes da América Latina, como México e Argentina, a principal megalópole é a megalópole São Paulo, Rio de Janeiro, né? Que vocês vão identificar aqui na página 172, tá bom? E aí também tem a continuação na página 173. No Brasil, a grande São Paulo é responsável por 13% da riqueza gerada no país, e aí vai desenvolvendo a questão, tá bom? Então é a megalópole Rio-São Paulo, no Brasil. Descreva a oitava questão. Oitava questão diz: descreva como se comporta o setor de serviços nos países da América Latina. Como é o serviço da América Latina? Lembrando a vocês que a América Latina é mais pobre do que a América Anglo-Saxônica. E ela acabou indo mais para o setor terciário, tá bom? Volta no livro, bom? Ali na página 140 fala um pouco sobre o Êxodo. Na página 174 vai falar sobre o setor de serviços na América, tá? E vocês vão ver que destaca o setor terciário, que se destaca o emprego informal, que eu já tinha comentado a vocês que são os ambulantes, né? Só que na página 175 tem a resposta mais completa, né? Sobre a América Latina, como é, né? Aí tem um parágrafo, né? Na América Latina, porém, o panorama é diferente. Ao longo da história, aí vocês vão desenvolver. Destaquem a questão do emprego informal na América Latina, tá bom? Nessa aula agora a gente vai falar só até a oitava questão. Na próxima aula a gente vem com a nona questão e com a atividade da página 180, ok?